Pessoal, então a quinta questão aí da prova de matemática da segunda fase do terceiro dia do FUVEST 2016, tá? Lembrando que a quinta questão é para algumas provas só, tá? Para alguns candidatos, né? Em toda prova tem a questão 5 e 6, tudo bem? Então vamos lá, como é que ficou? Então a questão diz o seguinte, né, pessoal? Figura abaixo representa o gráfico de uma função f do x definido do menos 5 até o 5, certo? Para o r, certo? Note que o f de menos 5 é igual a f de 2, que é igual a 0. Tudo bem? Então isso daí é um ponto que ele deu para você. E a restrição do f do intervalo do menos 5 a 0, né, do x do menos 5 a 0, tem como gráfico parte de uma parábola com um vértice no ponto menos 2 e menos 3. Em outras palavras, do menos 5 até 0 é uma parábola, certo? Pessoal, repara uma coisa. Onde termina a parábola aí, ele começa a reta, certo? Então ele já deu um ponto da reta. Tudo bem? Se eu tiver a parábola, se eu tiver a equação da parábola, onde termina a parábola começa a reta, certo? E aí, beleza. Restrita ao intervalo 0,5 tem como gráfico um segmento de reta, tudo bem? E aí, beleza, no item A ele pergunta o f de menos 1, ou seja, o valor do f quando é menos 1, então estou falando da parte da parábola, e o f de 3, beleza? Bom, vamos lá. Então, galera, por item A, né, eu separei o item A por f de menos 1 e f de 3, que está aqui embaixo. Então, primeiro para o f de menos 1. Para o f de menos 1, pessoal, eu sei que ele faz parte da parábola, beleza? Ele está na parte da parábola do gráfico, porque o menos 1 está para lá do zero, né? Então, eu sei que ele tem do formato, tá? Y igual a x menos uma raiz, x menos outra raiz, tudo bem? Ele tem essa característica aqui, tudo bem? Agora, vamos ver quais pontos ele deu. Bom, ele deu ponto menos 2, menos 3, que é o vértice, beleza? Então, é um ponto que ele deu, tá? Inclusive, esse ponto que eu vou usar para resolver a equação, que você já vai ver, beleza? O outro ponto é o ponto menos 5, 0, que é a raiz, tá? Então, x1, esse x1 aqui é a raiz, né, que vale menos 5, que a gente vê pelo gráfico, beleza? E o x2 é 1, né? O 1, 0 também é uma raiz, mas é uma raiz que é simétrico à outra raiz, certo? Já que é uma parábola, então ele tem uma simetria. Então, embora ele não tenha dado esse ponto aqui, né, esse ponto nem existe na função, tudo bem? Mas eu sei que esse ponto ele pertenceria à parábola completa, beleza? Por quê? Porque eu sei que menos 5 é uma raiz, certo? Esse menos 5 é uma raiz. Presta atenção, pessoal, você vai entender. Menos 5 é uma raiz. Menos 2 é um vértice, não é? Então, de menos 5 até menos 2 variou 3, beleza? Então, a outra raiz também vai variar 3. Então, menos 2 mais o 3 vai dar 1. Que é exatamente a raiz simétrica aí, que é o nosso x2. Então, tem o x1, que é uma raiz aqui, x2 é outra raiz aqui, eu tenho o ponto, né, que é o menos 2, menos 3, então y é menos 3, o x é menos 2. Né, então, eu vou substituir tudo isso daqui aqui, ó. Então, menos 3 é o ponto, o valor do y no ponto do vértice, o a, que eu quero descobrir, menos 2, que é o ponto x do ponto, certo? X do ponto, menos 5, que é uma raiz, menos 2, né? Aqui é vezes, beleza? Aqui é vezes, tudo bem? Menos 2, que é o ponto, certo? E menos 1, que é a outra raiz. Ah, por que não é 1? Porque é menos 1, pessoal, menos 1. É menos 1, beleza? É x menos a raiz. Então é menos 2 menos a raiz. É menos 2 menos a raiz, que é menos 5. Então aqui vai dar 10, beleza? Quer dizer, aqui vai dar, né, menos 2 com menos 5. Vai dar o quê? Vai dar menos 5 dá mais 5, com menos 2 dá 3, beleza? Aqui está menos 3. Menos 3 cortou, certo? Esse 3 passou para lá, então A é 1/3. Tá? Fazendo as contas aqui, você vai descobrir que o A é 1/3. Tudo bem? Então, pegando esse A e substituindo aqui em cima, vai ficar y igual a 1/3, que é o valor do A. Tudo bem? X mais 5, que é uma raiz. X menos 1, que é outra raiz. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é polinômio. Tá? Tem que dar uma olhada em polinômio. Tudo bem? Então, portanto, pessoal, f de menos 1 é menos 1 substituindo aqui. Então, vai ficar 1/3 menos 1 mais 5, menos 1, menos 1. Tudo bem? Então, aqui vai ficar menos 2, tudo bem? Menos 2 com 4, né? Aqui vai ficar 4, menos 2 com 4 dá menos 8. Menos 8/3 é o f de menos 1, beleza? Agora vamos lá. Ele perguntou qual é o f de 3, né? O f de 3, ele corresponde à reta, né? A parte da reta, e a reta eu vou representar por y igual a x mais b.
tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Quais são os pontos que ele deu? Né? O ponto que ele deu foi 2, 0, que é a raiz da reta. Beleza, 2, 0 é a raiz da reta, não é a raiz da parábola, né? É a parte da reta. Tudo bem? E aí lembra que eu falei no enunciado que onde termina a parábola e a parábola termina no x igual a 0 e começa a reta, né, é um ponto que ele deu? Então, x igual a 0, né, ó, porque o gráfico ele é assim, né? Ele tem uma parábola, aí ele começa uma reta, certo? Então, onde termina a parábola e vai ser no x igual a 0, começa a reta. Então, no x igual a 0, né, o x igual a 0 da parábola também é ponto da reta, como se fosse. Então, x igual a 0 substituindo aqui, vai ficar 5 menos 1 menos 5 terços, tudo bem? Então, eu tenho que menos 5 terços é um ponto da reta, vocês entenderam? Ele é ponto da parábola e também da reta. Então, eu tenho esses dois pontos aqui, 2, 0, 0 menos 5 terços. E, como para determinar uma reta é só substituir, então esses pontos aqui. Então, vai ficar 0 no y, 2 no x, a mais b, então vai ficar 2a mais b igual a 0, tudo bem? E aqui vai ficar menos 5 terços é igual a 0x mais b, então b é igual a menos 5 terços. Então eu já tenho um valor aqui, tudo bem, do b, e eu vou substituir aqui em cima, substituindo aqui em cima eu tenho o valor do a, né? E eu vou descobrir que o valor do a é 5 sextos, né? Aqui vai ficar menos 5 terços para cá, ficou 5 terços, dividido por 2 aqui vai ficar 5 sextos. Então eu tenho a equação da reta, galera. Então, eu tenho a equação da reta e eu tenho a equação da parábola, beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o f de 3, que eu quero calcular o f de 3, né? Então, o f de 3 é x substituindo 3 aqui. Substituindo 3 aqui, o f de 3 vai dar 5 sextos, beleza? Esse é o item A da questão, tá? E aí, no item B, o item C, ele pergunta, né, os gráficos do g de x igual a módulo do f de x, tudo bem? E o gráfico do h de x, que é igual a f do módulo de x, beleza? Então eu vou resolver os dois aqui na próxima lousa. Vamos ver como é que fica. Então, galera, aqui no item B e C, né, a gente tem que o g de x é módulo do f de x, o h de x é o f do módulo de x, e aí, beleza, ele queria que você calculasse, ele queria que você esboçasse, né, o gráfico dessas curvas aqui, beleza. Bom, quem fez isso daqui algebricamente se ferrou, tá? Dá para fazer algebricamente, mas aí você vai ter que separar em 4 casos, vai ferrar. Tudo bem? Então, vamos fazer graficamente aqui, tá? Olha só, o que significa que o g de x é o módulo do f de x? Bom, o f de x é esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha de caneta preta, tudo bem? Que eu coloquei em caneta preta, beleza? Então, g de x é o módulo do f de x. Então, todos os valores de y negativos vão ficar positivos, né? Tá certo? Então, o menos 3 aqui fica 3, tudo bem? Por exemplo, o menos 5 terços que a gente descobriu lá no item anterior, no item A, vai ficar mais 5 terços. E para todos os pontos eu vou rebater para cima. Para todos os pontos, tudo bem? Então é como se fosse como se o eixo x, tudo bem, fosse um espelho, tá? E aí, beleza, eu vou rebater tudo para cima, tudo bem? Tudo que está aqui para baixo do eixo x, eu vou rebater para cima, porque o que está abaixo do eixo x é o y negativo, né? E o y negativo, quando fica módulo, fica positivo, o negativo fica positivo. Tudo bem? Então, o item B é esse gráfico aqui que você, inclusive, né, inclusive na folha de respostas, ele dá o gráfico do F, tudo bem? Aí você desenha aqui o gráfico do g de x, tudo bem? Então, ele queria que você resolvesse, a FUVEST queria que você resolvesse mesmo o exercício graficamente, beleza? Bom, aí beleza, né? A gente tem o seguinte agora, que o h de x é igual ao módulo h de x é igual a f do módulo de x. O que significa isso? Significa que todo valor de x negativo, né, vai ficar igual ao x positivo, né? Todo valor de y, quando o x é negativo, vai ficar igual ao valor do y quando o x é positivo. Como assim, professor? Olha só, por exemplo, o f de menos 2, a gente sabe que o f de menos 2 é esse valor aqui, certo? Só que quando a gente coloca o módulo, menos 2 vira 2, tá? Então, o f de 2, eu sei que o valor é aqui, né? Então, em vez de colocar aqui, eu vou colocar aqui. Como assim? De novo, vamos lá, olha só. O f de menos 2 é esse carinha aqui. O f de menos 2 é esse carinha aqui. Agora, o f de 2, o valor é 0, né? Então, o módulo de menos 2 é 2. Então, f de menos 2 vai ser 0 também. Então, vai ser esse ponto aqui. Vocês entenderam? Por exemplo, o f de
sei lá, aqui é menos 3, certo? O f de menos 3 é esse valor aqui, tudo bem? Só que, como é f do módulo de menos 3 que é 3, então tem que ser o mesmo valor de y para cá. Então é como se eu tivesse um valor de y aqui, tudo bem? Eu tenho um valor de y aqui, que vai ser o mesmo valor de y do outro lado pro menos 3. Vocês entenderam? Né? Então é como se, para esse cara, x é o espelho, né? Para esse carinha de cima, eixo x, certo? Eixo x é o espelho, beleza? Para esse cara, o eixo y vai ser o espelho. Eixo y vai ser esses dois caras vão ser espelhos, que vai refletir, pessoal, exatamente igual ao que acontece do outro lado. Então, tudo que acontece, pro h de x, né, o f de x está fazendo isso, certo? Então, h de x, esse y virou espelho. Quer ver outro ponto? Por exemplo, aqui, né, pro 1, beleza? Pro 1, o f de x, certo? É esse valor aqui. Pro 1, é esse valorzinho aqui, né? É esse valorzinho aqui, sei lá. Tá? Opa, caiu bem aqui. Então, pro h de x também vai ser. Tudo bem? Pro h de x também vai ser esse mesmo valor de y. Ele tem os mesmos valores de y. Eles têm os mesmos valores de y. Beleza? Então é isso aí. Resolvendo graficamente, dá uma treinada, pessoal. Dá uma treinada em módulos. Quando o módulo é fora, rebate no eixo x. Quando o módulo é dentro, rebate no eixo y. É isso aí. Beleza? Então a questão 5 aí, uma questão de gráfico de funções. A parte A é trabalhosa, a parte B e C é macete. Tudo bem? Você precisa conhecer o comportamento do gráfico pro item B e C. E o item A é realmente mais trabalhoso. Tudo bem? Então é isso aí. Falou!